Gênesis 41, verso 50. É um texto bem familiar. Está escrito assim: e nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, antes que viesse o ano da fome. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Prometo ser bem didático. Quem me conhece, já me viu pregando, sabe que eu sou aquele pentecostal bem calmo. O texto que nós acabamos de ler é um texto bem familiar. Quem aqui nunca ouviu falar de José? Da sua história, da sua trajetória? Na nossa nação tem muitos ministros que já ministraram de diversas formas possíveis esse texto. E Deus sempre tem algo novo a falar aos nossos corações por intermédio da sua palavra. Mesmo que um versículo tenha sido ministrado mais de 1000 vezes, Deus sempre traz algo novo para o nosso coração. E enquanto estava estudando esse texto, a narrativa, Deus fez brotar no meu coração um tema. E o tema que eu tenho para essa mensagem é: o preço de servir a Deus na mocidade. É um preço alto a se pagar, mas é um preço que vale a pena você pagar. Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, verso 1, ele escreve algo fenomenal. Ele diz, disse o texto a manhã toda, acabei esquecendo o texto. Ele diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e que nele você diga: não tenho prazer na vida. Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, alguns estudiosos vão dizer que ele escreveu esse livro já no final da sua vida. Um homem já experiente, um homem já vivido, com idades avançadas. Então o que ele está dizendo, deixando um legado para a história, é que nós precisamos nos dedicarmos ao nosso Criador enquanto ainda somos jovens. Quem já leu o livro de Eclesiastes vai ver que Salomão deixa um tema bem evidente. E qual é o tema? O trabalho debaixo do sol. É o homem que trabalha para ter conforto dentro de casa. É o homem que trabalha em prol de seus estudos. É alguém que almeja algo, tanto no presente quanto para o futuro. E ele, em diversos pontos do livro, ele deixa algo bem claro: vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. No capítulo de número 3, ele escreve algo fenomenal. Ele fala: tudo isso eu construí. Tudo que o meu coração quis, nada eu neguei. Mas, o que será que virá depois de mim? Quem sabe se será sábio ou se será tolo? Eu não sei. O que Salomão está dizendo é: eu estou construindo muita coisa na vida para deixar para alguém que talvez arruine tudo que eu estou construindo. O apóstolo Paulo, na primeira epístola que escreve aos Coríntios, ele decifra um pouco melhor esse texto. Ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. O apóstolo Paulo diz isso baseado em um contexto que estava acontecendo na igreja de Corinto. Os irmãos estavam brigando na disputa de qual líder era o melhor. Se era Pedro
se era Jesus, se era Paulo, se era Apolo. E o apóstolo Paulo chama eles de menino na fé. Porque por mais que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha os novos dons, era uma igreja avivada, mas era uma igreja incoerente. Era uma igreja que, apesar de todos os seus dons, era uma igreja ainda inocente, criança na presença do Senhor. Porque às vezes nós nos enganamos achando que os dons espirituais é o auge do nosso ministério. Mas não adianta nós termos dons espirituais, dizer que estamos vivendo um avivamento e não ter comprometimento com o reino do Senhor. Não ter comprometimento com o nosso irmão. Nós precisamos entender que nós temos responsabilidades, não somente com a nossa igreja local, mas com toda a sociedade. Parar com essas divisões por placa de denominações. O Evangelho é muito mais do que isso. O mesmo Deus que está na Metodista, que usa os irmãos da Metodista, também está nos irmãos da Assembleia de Deus. Também está nos irmãos da Presbiteriana, das congregacionais. Porque discussões teológicas não podem de forma alguma dividir o povo de Deus. Jesus mesmo disse: pode porventura o reino dividido subsistir? Nós queremos crescimento, mas não queremos aliança um com o outro. Nós queremos crescimento, mas nós não queremos plantar. Se você ver e analisar todo o texto de Gênesis, você vai ver que quando Deus formou Adão e Eva, Deus colocou Adão em uma terra que Adão não plantou. A terra lhe dava de comer, porque Deus sempre foi o provedor do homem. Adão não precisou construir nada. E às vezes nós usufruímos de coisas que outras pessoas construíram. E nós não lhe damos o devido valor. Quando nós olhamos muitas das vezes para o ancião dentro da igreja, ou no âmbito social, seja na escola, seja no trabalho, nós desvalorizamos o que sai da boca dessas pessoas. Por quê? Nós não entendemos a importância dessa pessoa na sociedade. Porque o que nós estamos vivendo hoje, de bom e até mesmo de ruim, passou de geração para geração. O problema é que nós só olhamos para o defeito das pessoas. Nós não temos o discernimento, a capacidade de honrar as pessoas pelos benefícios que elas deixaram para as gerações futuras. E voltando para o texto de Gênesis, ao qual nós lemos, quando nós vamos olhar para a história de José, é uma história fenomenal. Eu particularmente amo a história de José. Eu amo a história de seu pai Jacó. Se você ler a partir do capítulo de número 29 de Gênesis, você vai ver que algo está acontecendo e que influencia no futuro. O que é? O texto diz que Jacó tinha duas esposas. A primeira era Léia, a segunda era Raquel. O texto sagrado diz que Jacó amava mais a Léia, mais a Raquel, do que a Léia. O texto vai continuar narrando que, por Raquel ser mais amada e Léia ser aquela menosprezada, Deus vai lhe abrir a madre. Olha que interessante, irmão. Deus vai dar filho para Léia, porque Raquel era amada pelo seu marido. E Léia estava se sentindo menosprezada, desprezada, melhor dizendo. Olha o que eu entendi com esse texto. Não é pelo amor, mas é pela conformidade sentimental. Raquel vai ficar estéril, porque está acomodada com o amor do seu marido. É muito parecido com a situação de Ana. Apesar de ser dois contextos diferentes, mas são muito parecidos. Por quê? Ana não era estéril. Deus tinha cerrado a madre de Ana, era diferente. Raquel não, Raquel de nascença era estéril. Só que Deus cerrou a madre de Ana, porque a preocupação de Ana era gerar um filho para agradar o seu marido. Deus cerrou a madre dela por conta disso. Olha a intenção de Ana. Senhor,
eu quero um filho. Para quê? Para satisfazer a vontade do meu marido. Deus está falando, tem alguma coisa de errado. Quando você coloca um homem como prioridade na sua vida, é nítido que eu não vou deixar você crescer. É nítido que eu não vou deixar você avançar. É nítido que eu não vou deixar você prosperar. Porque a tua preocupação está em agradar pessoas e não a mim. Enquanto Ana queria um filho para agradar o seu marido, Deus estava precisando de um futuro sacerdote para a nação de Israel. Porque o sacerdote que estava sentado na cadeira de Moisés era um sacerdote negligente, que via os pecados dos seus filhos e não fazia nada. Olha como que Eli estava tratando o pecado dos seus filhos. Não, filhos meus, não é boa essa fama que vocês têm. Mas quando ele viu Ana chorando com amargura de alma, ele chamou ela de embriagada. Quer dizer, era um homem que tinha a função de líder no meio da sociedade de Israel, que chamava a mulher dos outros de embriagada, mas o pecado da própria casa ele passava a mão. Deus cerrou a madre dela, até que ela entendeu que a sua oração só iria dar resultado quando ela se voltasse a dar aquilo que Deus queria que ela pedisse. Porque muitas das vezes Deus não deixa a gente progredir em algo, porque as nossas intenções são contrárias às intenções dele. Deus está querendo levantar você como ministro, ministra do evangelho dele, do reino dele aqui na terra. Mas a tua preocupação está em se tornar um deputado federal. A tua preocupação está em se tornar um presidente da república. Deus quer que você seja um professor de teologia, um professor dentro de uma escola dominical, e você está querendo ser professor do ensino médio. Aí você não entende o porquê que os teus planos não se aliam ao plano de Deus. É porque falta oração para identificar o teu real propósito aqui na terra. A esterilidade de Raquel é algo que nos chama a atenção, porque o comodismo de Raquel faz com que ela fique estéril. E não se espante, Deus faz Léa dar um filho após o outro. E nos seus dois últimos filhos, Levi e Judá, está toda a nossa base sacerdotal de hoje em dia. Levi, o antigo pacto, Judá, o novo, por causa de Jesus. E ela agora é amada pelo seu marido. E era muito comum naquela época as mulheres darem suas escravas para que os seus maridos coabitassem com elas e gerassem filho, porque escrava não tinha possessão de nada. Então o filho da escrava seria filho da sua senhora. O maior exemplo disso é Agar, que se deitou com Abraão por ordem de Sara, porque a Sara não esperou o tempo de Deus. Mas não é para isso que eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia diz, a partir do capítulo de número 37, que agora Raquel vai gerar. E Raquel gera um menino cujo nome é José. Olha como que transferiu a responsabilidade. José, por ser filho da velhice de Jacó, e pelo amor que Jacó tinha por Raquel, esse amor também foi transferido para o seu filho, José. E este amor começou a atrapalhar o relacionamento de José com os demais irmãos. Gênesis 37, verso 2, se não me falha a memória, o texto começa dizendo assim, ó: essa é a história de Jacó. Ou algumas traduções, essa é as gerações de Jacó. José, quando tinha 17 anos. Quem é a continuidade da história de Jacó? José. Talvez você não entenda muito das situações que acontecem na sua vida por você ser jovem. Muitas coisas que acontecem na sua vida é por causa do ambiente familiar em que você está. Não é uma maldição hereditária. Até porque eu não concordo mais com isso, porque pela palavra de Deus nós entendemos que Deus acabou com isso ainda no antigo pacto.
Isso está prescrito lá em Ezequiel, capítulo de número 19. É pelo ambiente em que você está, a educação que você recebe, as coisas que você observa, as coisas que você aprende. Segundo algumas metodologias científicas, o ser humano ele consegue aprender de duas formas: ouvindo e observando. Duas formas que você aprende: ouvindo e observando. Agora imagina você crescer em um lar em que é desprovido de qualquer tipo de intelectualidade, desprovido de uma boa condição social. Os seus pais não podem lhe dar o conforto que você quer. Imagina você crescer em um lar onde falta estabilidade sentimental, onde tem instabilidade sentimental, onde o seu pai e a sua mãe não têm capacidade intelectual de te criar como filho, porque muitas das vezes foi a mesma criação que eles tiveram. Você crescer em um ambiente como este é prejudicial para você, porque você se desenvolve como um ser humano incapaz de compreender coisas que estão além de você. Isso te prejudica no futuro. Se você pegar hoje alguns grupos da política que defendem algumas minorias, qual é uma das maiores frases da esquerda hoje no país? O camarada está no tráfico de drogas porque ele não teve oportunidade nenhuma na sociedade. Isso é uma das frases de efeito que ocorre muito dentro de comunidades. Eu falo disso porque eu cresci em um ambiente como este. O meu pai, ele vendeu a nossa casa comigo, com a minha mãe e com as minhas irmãs dentro. A gente só foi descobrir no dia que a mulher que comprou a casa foi pedir. O meu pai era viciado em cocaína, crack e maconha, fora as bebidas. Eu cresci dentro de um ambiente familiar em que minha mãe era espancada quase todos os dias. A minha irmã tinha 15 para 16 anos e meu pai falava que era para a igreja para se relacionar com o pastor. Imagina você crescer em um ambiente familiar como este. Eu cresci como filho mais velho, é difícil. Porque eu na época tinha 16 para 17 anos e era difícil lidar com essa situação. Sem conhecimento, sem condições financeiras e sem poder de fala, não tinha muito que eu pudesse fazer. Então eu sei como é que é crescer em um ambiente como ele. Só que nós precisamos entender que nada disso pode servir de empecilho para nós alcançarmos os nossos objetivos. José, o texto diz, de Gênesis 37, que ele trazia as informações dos maus feitos de seus irmãos para o seu pai. E não se espante, eu já vi alguns pregadores chamar José de fofoqueiro. José não era fofoqueiro. E eu vou te explicar o porquê. Imagina você ver os seus irmãos fazendo algo que é prejudicial para os negócios do seu pai. Os seus irmãos fazendo algo que é prejudicial para a sua família. Você vai ficar calado? Eu prefiro ser chamado de fofoqueiro do que de conivente. Porque você nunca pode compactuar com aquilo que é errado. Não é uma opção. Se você tem um objetivo na vida, os erros dos outros não podem de forma alguma afetar o seu caráter, a sua integridade, a sua moral. José trazia informação dos seus irmãos para o seu pai. E não era só por isso que o seu pai o amava. E José foi crescendo. E o texto diz que após ele contar para os seus irmãos os seus sonhos, e como que em seu sonho ele reinava sobre eles, os seus irmãos não compreenderam. E isso foi até algo precipitado da parte de José. Só que eu entendo, é um menino de 17 anos que está em volta da sua família. Alguns podem pensar que é soberba. Eu digo que é objetivo. Porque imagina você sonhar em uma realidade que não é favorável para você.
Olha para a situação que você vive. Será que se você sonhar alto hoje, as pessoas vão aplaudir, vão falar que você vai chegar lá? Não vai. Porque a sua realidade não condiz com aquilo que você quer ser. Então, o maior objetivo dessas pessoas vai ser frustrar os teus planos, os teus sonhos. E muitas das vezes, nós falhamos quando contamos os nossos maiores segredos, contamos os nossos sonhos para pessoas que não podem nos ajudar em nada. E esse foi o erro de José. Porque por mais que fossem seus irmãos, a mente deles estava longe da realidade de José. E por invejarem José, o colocaram sobre em uma cova. E antes de colocar ele em uma cova, planejaram matá-lo. Você tem noção do que é isso? É um jovem sonhador de 17 anos de idade, que tinha objetivos na vida. E esses sonhos não nasceram em José por nada. Deus o quis fazer grande. Deus tinha um objetivo através de José. Porque quando Deus olha para a terra, a única coisa que Deus procura é alguém com coração voluntário para fazer e para ser algo que nunca alguém foi na vida. Algo que ninguém almeja. O maior exemplo disso na Bíblia é quando nós olhamos para a história de Davi. Nós temos tantos exemplos na Bíblia de jovens que serviram a Deus em momentos de escassez. E Davi é um dos maiores exemplos disso. Filho bastardo, odiado pelos seus irmãos, negado pelo seu pai, mas que recebeu algo da parte de Deus extraordinário: ser rei de Israel. E olha a realidade dele. E nós nos limitamos a alcançar algo que Deus colocou em nossos corações. Porque a nossa realidade não condiz com o que Deus está nos apresentando. É um holograma futuro de algo que vai acontecer na nossa vida e que nós não temos capacidade de crer nisso. Mas eu vim aqui hoje para te motivar, para dizer para você que é possível. Não importa a sua cor, não importa o teu grau de escolaridade, não importa o seu sexo. Quando eu digo sexo, irmão, é homem e mulher, tá? Bem claro. Não importa as crenças limitantes que as pessoas colocaram sobre você. Nenhuma delas pode prevalecer se Deus falou que você vai ser algo. O único ser no universo que pode atrapalhar os teus sonhos e os planos de Deus na sua vida é você mesmo. Só você. Então para de dar ouvido a gente que não construiu nada na vida e não quer que você construa. José é um exemplo a ser seguido. Porque apesar de ser vendido pelos seus irmãos como um escravo, onde Deus plantava ele prosperava. O primeiro lugar que ele apareceu, na casa de Potifar. E essa é uma das partes da vida de José que mais me chama a atenção. E esse é o tema central da minha mensagem. José, um jovem, com princípios éticos e morais. Um jovem que tinha sonhos e que entendeu que para alcançar esses sonhos, ele precisava romper com a realidade. Não tão somente romper com a realidade, mas agir de acordo com os sonhos que ele teve.
E talvez esse seja o maior erro da nossa geração. Olhar para o destino e ver que ele está distante e cometer diversos erros nos trajetos, sobre a desculpa de que Deus perdoa, de que Deus vai fazer mesmo você errando. O que você prefere? Chegar no objetivo com os 2 braços ou perder os 2 braços no meio do caminho por causa de erros bobos que você poderia ter evitado? Porque tudo na nossa vida é escolha. E quando se é jovem, você precisa amadurecer rápido. Principalmente quando você nasce em um ambiente desfavorecido. Porque você não tem muita orientação das pessoas que estão à sua volta. Eu tive que aprender a ser um homem muito rápido. Porque eu não tinha um exemplo paterno dentro de casa me ensinar como eu deveria tratar uma mulher, como eu deveria viver em sociedade. Eu aprendi tudo na marra. E se eu não aprendesse, hoje eu não estaria aqui para contar a história. Então vislumbre bem os teus objetivos. E tenta, de todas as formas possíveis, ser o mais coerente que você conseguir. Porque olha o exemplo de José, colocado dentro da casa de Potifar. O homem teve visão para entender que tudo que ele botava a mão, Deus prosperava. Ele falou, se esse camarada que é escravo, tudo que ele coloca a mão prospera, vou botar minha casa na mão dele. O homem colocou tudo que ele tinha nas mãos de José, menos a mulher, porque ninguém é trouxa. Tudo. E tudo foi crescendo. Mas olha como são as coisas. Quando as pessoas observam, quando o diabo observa que nós estamos crescendo em um ambiente desfavorável, ele começa a se apresentar. E diante da realidade de José, uma mulher tentando ele na sua juventude, e não era qualquer mulher, ele teve diversos tipos de pensamento, imagino eu. E uma coisa que eu observo é que o termo ética é algo que faz eu julgar o ambiente que eu estou. A ética me faz discernir entre o que é certo e errado, o que é bom e o que é ruim. E a ética, ela trabalha em conformidade com a minha moral. Quer um exemplo claro disso? Um dos maiores exemplos de ética e moral na Bíblia está no Antigo Testamento. Ananias, Azarias e Misael, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei lança um edito: tem que me adorar. É lei do rei, eu tenho que cumprir. Porque a minha ética fez eu analisar o ambiente. E segundo os meus conceitos morais, somente a Deus eu posso adorar. Então, rei, me desculpe aí, mas eu não vou respeitar a tua lei, não. Porque a tua lei só impera em minha vida até onde a lei de Deus está em mim. Então não me importa o que o Estado determina ou deixa de determinar. Se infringir o meu conceito moral, ético, de evangelho, eu jogo por terra. Eu não cumpro. Porque o meu compromisso está em servir a meu Deus. E olha que interessante. O agente moral de José entra em ação. E sabe o que o agente moral nos faz? Ele nos faz 3 perguntas. A primeira pergunta é: quero. A segunda é: devo. E a terceira: posso. José olha para a mulher de Potifar, estou conjecturando, estou ilustrando a situação. Quero. Talvez o seu instinto, a flor da pele, carnal, quero. Só que seu instinto consulta a sua mente.
e a sua mente é perguntada: devo? José analisa a situação. A minha carne quer, mas eu devo? Aí talvez José se lembra de tudo que ele passou para chegar onde ele está, dos sonhos que ele teve. Aí surge a terceira pergunta: posso? Aí ele mesmo se responde: não posso, porque eu já caminhei demais para perder tudo aquilo que eu já construí por causa de uma noite de prazer. Faça essa pergunta antes de você fazer qualquer coisa na sua vida. Essas três perguntas são cruciais na vida do ser humano. Quero, devo, posso? Essas são três perguntas que vão fazer você sair de muitos problemas. Falta muito na nossa sociedade. Não vou falar da sociedade, vou falar no âmbito religioso. Falta muito nas nossas igrejas pessoas preparadas para aconselhar. Olha o conselho de Paulo a Tito. Tito, fala para as mulheres mais velhas aconselhar as mais novas. Tem muito tempo que eu não vejo isso acontecer. Eu sei que tem gente assim ainda, que vive esse conceito, mas é difícil. De igual modo também é muito difícil ver homens mais velhos instruindo os mais novos. E isso tem partido na nossa educação, porque hoje os jovens não são mais ensinados a dar ouvido aos mais idosos. Existe no nosso meio hoje em dia uma quebra de princípio e de valores. José era um homem tão diferenciado que até nisso ele não pecou. Porque duas coisas fizeram José retroceder a investida da mulher de Potifar. A primeira, honrar o seu Deus, que estava fazendo ele prosperar em um momento adverso. E segundo, honrar ao seu Senhor, que colocou tudo em suas mãos. Olha o que ele diz: ai de mim praticar tal imoralidade contra o meu Deus e contra o meu Senhor, que entregou tudo em minhas mãos, menos a ti. Olha a integridade desse homem, que não coloca o seu futuro a perder por causa de um momento de prazer. Precisamos aprender o valor da honra. Porque se tem uma coisa que nos faz perder o rumo do propósito, é deixar de honrar. Quando você deixa de honrar os seus pais, quando você deixa de honrar os seus líderes, quando você deixa de honrar os seus princípios, a queda é iminente. Ela bate a porta. Talvez, jovens, a mensagem que você estava esperando hoje era: Deus vai fazer? Deus só vai me dar? Eu vou ser? Efésios 1 diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele não vai te abençoar. Ele já te abençoou. Aquilo que você pediu, aquilo que você está pedindo e aquilo que você ainda vai pedir. Mas o que eu preciso fazer para alcançar essas bênçãos? Deuteronômio, capítulo de número 28, diz que as bênçãos do Senhor te alcançarão. Mas tem um porém. Qual é o porém? Viver em prol do princípio. Se você vive um princípio e tem as promessas de Deus sobre a sua vida, é questão de tempo de você alcançá-las.
Ele apenas está te preparando para colocar a mão nelas. Porque ninguém pode comprar um carro sem antes tirar a habilitação. Primeiro você precisa passar pelo colégio e aprender a dirigir. Para que quando você comprar o carro, você não venha perder nem o carro, nem dinheiro. Porque para alcançar a bênção, eu preciso me preparar para ela. É por isso que você não deve exercer um ministério só quando você recebe o título da função. É por isso que você tem que se preparar para alcançar aquela função. Quer ser pastor? Quer ser um evangelista, um presbítero, seja lá o que for, se prepare para exercer aquela função. Para quando ela chegar em suas mãos, você ter condições espirituais e naturais para exercer ela com autoridade. Para finalizar, no texto que nós lemos, o resultado de você ter uma vida de princípios, uma vida fincada no Evangelho, uma vida de renúncia, uma vida de negação das coisas mundanas. José, depois de tudo que ele passou, estabeleceu-se uma suposta futura crise no Egito. A terra ia passar por 7 anos de grande fartura e 7 anos de grande calamidade. Só que adianta, irmão, eu saber o que vai acontecer e não me preparar para viver aquele momento. José, por intermédio de Faraó, teve acesso a uma coisa que ia acontecer no futuro. Mas o que adianta eu ter informação e não saber o que fazer com ela? É muito parecido com o que acontece com Daniel. O rei Nabucodonosor sonha, Daniel, ele quer matar todo mundo porque ninguém tem a revelação do sonho. A Daniel fala assim: não, rei, espera aí, não mata ninguém não, eu vou te responder, amanhã a gente conversa. Estou conjecturando. Aí ele, sabe o que ele faz? Ele fala assim, o Ananias, Azarias e Misael, vamos conversar? Eu sei que o nosso Deus pode nos revelar esse negócio. Aí sabe o que eles fazem? Eles vão orar. Olha que simplicidade, minha irmã. Eles vão orar. Aí sabe o que Deus faz? Revela. Aí sabe o que acontece? Nabucodonosor pega Daniel e coloca ele em um dos maiores funções da Babilônia, governador. A Daniel, que não é bobo nem nada, e sabe honrar quem padece com ele, vem cá, vocês 3, superintendentes da Babilônia. Isso é viver o propósito de Deus. Ter uma vida estabelecida com honra, princípio e oração. Deus pega José por intermédio de Faraó. Olha como que José era um cara inteligente. Ô rei, ô Faraó, eu, se fosse o Senhor, colocaria alguém aí que tenha condições de fazer isso, isso e isso. Ele já deu a planta. Ele já se apresentou para a função sem pedir nada. Por quê? Ele tinha preparo para fazer aquilo ali, porque era coisa que ele estava exercendo, na casa de Potifar. Ele já estava exercendo, dentro da prisão. Não foi alguém que caiu de paraquedas no reino. É alguém que está se preparando há muitos anos, passando muita dificuldade, sofrendo diversas injúrias, para viver aquele momento, o sonho. Você consegue entender isso? Tudo que você está passando hoje é para quando você chegar no seu sonho, no seu objetivo, você saber manusear o que Deus está colocando em suas mãos. Deus tira o povo do Egito
e coloca eles no deserto para tratar, para lidar com o pecado deles e alavancar a vida deles, para que através deles seja um modelo, exemplo para todas as outras nações. Só que a primeira coisa que eles fazem quando chegam no deserto é murmurar. Não entenderam. Aprenda uma coisa, queridos. O deserto é a escola de Deus. Isso parece jargão, mas não é. É a realidade. É no deserto que Deus prova o teu coração. É no deserto que Deus mostra se verdadeiramente você quer aquilo ali. Porque falar que quer a terra prometida é muito fácil. Mas o que adianta você querer a terra prometida e querer entrar nela com o coração ainda voltado para o Egito? Você precisa ser tratado. Você precisa ser ensinado. Aleluia. Para alcançar algo de grande valor que Deus preparou para você. É como um rapaz, uma moça que se prepara determinado tempo da vida para se entregar para alguém, para ter um casamento abençoado, próspero. É alguém que respeita princípios. Eu não vou falar de casamento hoje aqui não, depois eu falo disso. Mas é princípios. Estou falando de preparo para você alcançar o teu objetivo, estando preparado para ele. E depois de tudo isso que José passou, Faraó lhe deu uma esposa. E essa esposa lhe deu 2 filhos. E olha a interpretação do nome dos 2 filhos de José. O primeiro é: Deus me fez esquecer do trabalho da casa de meu pai. Olha José, no momento atual, honrado, abençoado, olhando para o seu passado e dizendo: foi difícil. Depois de 20 longos anos, valeu a pena. Olha o nome do segundo filho: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. É José olhando para a sua história atual e dizendo: passei por isso tudo, mas olha como que Deus é fiel nos seus propósitos. Me fez crescer na terra em que eu mais sofri. Ali Potifar ali embaixo. Estou conjecturando. Fique de pé, por gentileza, vou finalizar. Olha o Potifar ali embaixo. Olha a mulher dele do lado dele. Falou que eu queria violentar ela sem não ter feito nada. Óbvio, irmão, José não falou isso. José tinha um coração limpo. Mas ele poderia ter falado. Porque Deus colocou ele em um lugar de destaque. No lugar em que Deus fez ele sonhar que ele estaria. E isso não foi motivo para José menosprezar ninguém. A juventude, a sua servidão da juventude até a fase adulta, só ensinou ele uma coisa: eu preciso facilitar a vida de quem sofre tanto quanto eu sofri. Se você chegou em um lugar de honra e você não facilita o acesso para as pessoas que vieram do mesmo lugar que você não entendeu a mensagem ainda. Eu, quando iniciei meu ministério, eu falei assim para Deus: Senhor, eu nunca quis esse negócio de pregar, de ensinar, nunca quis isso. Mas já que o Senhor quer tanto me dar isso, me prepara, me dá condições. Aí eu comecei a me envolver com teologia reformada, aí depois eu me decepcionei porque eu vi que é um negócio que foge um pouco dos parâmetros bíblicos. Falei, eu estou ficando muito religioso, eu não quero isso para mim não. Eu não quero ficar dividido por placas denominacionais, eu não quero isso. Eu falei para Deus: me ensina a Bíblia, me ensina, me dá conhecimento, abre a minha mente para que eu possa entender os seus mistérios, e para que eu possa dar condição, para que eu possa facilitar o caminho de pessoas que sofrem para ter isso aqui.
E hoje Deus tem me abençoado de tal forma que às terças-feiras eu tenho dado aula dentro de um centro de reabilitação. Para mim é maravilhoso. Foi a maior conquista do meu ministério. Porque eu nunca cobrei nada para estar em lugar nenhum, e nem cobro. Nada. É algo que eu tenho com Deus. E quando Deus me colocou naquele lugar, podendo dar aula de assuntos que dentro de igreja eu não posso falar, por causa de questões teológicas, ali ensinando Bíblia para aqueles homens que vieram do meio de prostíbulo, do meio do tráfico, homens que perderam as suas famílias, que a família não quer mais ver eles, os homens sedentos por Bíblia. Isso é uma conquista para um jovem que um dia sonhou e que falou: não vai dar, porque não tem como, olha a minha situação. E Deus abriu as portas e tem aberto todas as portas. Todos os dias eu vivo um milagre de Deus na minha vida. Não é porque eu quero, porque eu sou bonitinho, porque eu sou queridinho, não. Eu vivo isso porque o meu coração está voltado para o reino. E eu tento de todas as formas possíveis viver os princípios de Deus. Então eu quero trazer isso hoje para a sua mente. Não importa a sua idade, você é útil para o reino do Senhor. Então saia daqui hoje com a mentalidade de que você precisa ser exemplo, modelo para gerações futuras. Seja canal de Deus para abençoar outras vidas.